Ao longo da história, a civilização tem convivido com a ameaça dos terremotos e vulcões. Mas a origem de seu poder destrutivo ainda é um grande mistério. Somente quando ocorreu a nossa primeira grande descoberta é que uma visão do que estava acontecendo dentro da Terra veio à tona. O núcleo exterior. Durante séculos, muito do que sabemos sobre o interior da Terra provinha do trabalho de minerações como esta. Somente quando os cientistas começaram a usar sismógrafos para estudar os terremotos é que passaram a ter uma compreensão mais exata do interior da Terra. Quando um terremoto acontece, os sismógrafos medem a velocidade e a intensidade das ondas sísmicas que vibram abaixo da Terra. Utilizando este método, os cientistas identificaram diferentes camadas dentro da Terra. Cada uma se caracterizava por mudanças na densidade da rocha. Por exemplo, a primeira camada é a crosta, uma película de rocha que recobre o planeta. Sua profundidade varia entre cerca de 5 e 50 quilômetros. Mais abaixo está o manto, a uma profundidade de cerca de 2.900 quilômetros. Uma descoberta revolucionária forneceria a primeira pista sobre o que havia abaixo disso. Em 1906, o geólogo britânico Richard Oldham estava analisando as leituras sismográficas de um grande terremoto quando viu uma coisa estranha. Quando as vibrações do tremor se espalharam, elas não chegaram ao centro da Terra, como era esperado. Era como se tivessem se chocado contra um obstáculo. Oldham percebeu que o obstáculo devia ser a parte mais recôndita da Terra. Uma massa densa e dura o bastante para desviar as ondas sísmicas e impedir que atravessassem livremente. Oldham havia descoberto o núcleo da Terra. Foi uma descoberta fundamental, porque lançou as bases para o trabalho de outro cientista que estava prestes a revolucionar nosso entendimento sobre o que acontecia no interior do planeta. O núcleo interior. Com a descoberta de Oldham, muitos acreditavam que o quadro do núcleo da Terra estava completo. Mas no início dos anos 30, Inge Lehmann não tinha tanta certeza. Lehmann foi uma sismóloga dinamarquesa que trabalhou intensivamente na Dinamarca e Groenlândia, estudando a velocidade das ondas sísmicas dos terremotos. Em 1936, ela analisava as ondas sísmicas de um terremoto que havia ocorrido muitos anos antes. Estações sismológicas de todo o mundo haviam captado registros do mesmo tremor. Ao comparar suas leituras, Lehmann descobriu que havia uma mudança de velocidade quando as ondas sísmicas atravessavam o núcleo da Terra. É como se tivessem encontrado alguma outra barreira. Ela percebeu que algo estava faltando na estrutura vigente do interior da Terra. A Terra não tinha um núcleo, mas dois. O núcleo que Lehmann havia descoberto era o núcleo interior da Terra. Hoje, por meio de precisas medições sísmicas, sabemos que ele é feito de ferro sólido. Sólido porque a gravidade no centro da Terra cria uma pressão 3 milhões de vezes maior do que a pressão que exerce sobre a superfície. O núcleo que Richard Oldham havia descoberto, na verdade, era o núcleo exterior da Terra. Ele é feito de ferro líquido e outros elementos. Uma massa fervilhante que gera correntes elétricas. Essas correntes, por sua vez, criam o campo magnético que protege a Terra de perigosas radiações cósmicas. Juntos, os dois núcleos que Oldham e Lehmann descobriram formam uma gigantesca estrutura de quase 6.500 quilômetros de diâmetro, ligeiramente maior do que o planeta Marte. No centro do núcleo, a temperatura pode chegar a 7.200 graus Celsius, cerca de 1.000 graus mais quente do que a superfície do Sol. Para entender melhor o que aprendemos com a descoberta dos dois núcleos da Terra, eu me encontrei com a doutora Katherine Johnson, uma professora de geofísica que está fazendo uma pesquisa de campo em uma mina no sul da Califórnia. O que fez a Terra ser quente no início? O calor original da Terra veio da própria formação da Terra. Ela se formou por meio de colisões entre pequenos corpos. Nós os chamamos de planetesimais. A colisão entre estes corpos liberou enormes quantidades de calor. Vindos de distâncias astronômicas. Isso mesmo. Elas se chocaram entre si e transformaram toda aquela energia cinética em calor. E aquele calor ainda está aqui? E aquele calor ainda está aqui. Também há o calor que foi liberado durante a formação do núcleo da Terra, quando todos aqueles corpos se uniram e tinham também pedaços de metal, e daí esse metal assentou dentro da Terra pela... Gravidade.
Gravidade, só pela gravidade. Mas a mudança na energia gravitacional que veio da superfície da Terra em direção ao centro também liberou muito calor. E por que a Terra não resfriou? Isso não aconteceu porque ela se resfria muito lentamente. Isso pode parecer surpreendente, já que é tão quente, mas sua temperatura original era muito quente. E como a Terra é muito grande, leva muito tempo para se resfriar. E é por isso que planetas menores, como Marte, e até corpos estelares menores, como a Lua, praticamente já se resfriaram. Mas aqui na Terra, o resfriamento pode demorar bilhões de anos graças ao intenso calor do centro, que funciona como uma fornalha natural. O que Oldham e Lehman não sabiam era do que esta fornalha era capaz. E esta é a nossa próxima grande descoberta. Deriva continental. Alemanha, 1911. Um meteorologista chamado Alfred Wegener estava folheando alguns livros quando uma coisa lhe chamou a atenção. Uma lista de fósseis de plantas e animais idênticos que haviam sido encontrados em lados opostos do Oceano Atlântico. Wegener ficou intrigado. Como as mesmas espécies haviam passado de um lado ao outro do mundo? Ele examinou a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África e ficou surpreso ao constatar como os formatos dos dois litorais pareciam se encaixar. Quanto mais analisava, mais conexões encontrava. Espécies de mamíferos terrestres da África Oriental também viviam na ilha de Madagascar. Como isso aconteceu? Os animais evoluíram nos dois lugares ao mesmo tempo? Silêncio! Ou eles haviam passado de um continente a outro, nadando centenas de quilômetros através do Oceano Índico? Então, Wegener entendeu tudo com muita clareza. Ele percebeu que todos os continentes do mundo antes formavam uma única e enorme massa de terra, que ele chamou de Pangeia, que vem do grego e significa toda a terra. Foi na Pangeia que as plantas e animais encontrados em lados opostos do mundo haviam compartilhado o mesmo lar. Então, ao longo de centenas de milhões de anos, a Pangeia se dividiu e suas peças flutuaram até seus locais atuais. Wegener chamou sua teoria de deriva continental. Wegener não foi o primeiro cientista a especular que a Terra havia sido dominada por um supercontinente, mas foi o primeiro a reunir evidências e montar um caso consistente. Infelizmente, seus colegas não foram muito receptivos. Não havia um mecanismo que explicasse como os continentes haviam aberto caminho através dos oceanos. A deriva continental era incrível demais para ser verdade. Por isso, sua descoberta foi amplamente ignorada. Silêncio! Ou terá que se retirar. O fundo do mar está se expandindo. Segunda Guerra Mundial. Os submarinos alemães estavam à espreita. Para rastreá-los, as forças aliadas desenvolveram novos sonares e cientistas foram recrutados para pesquisar o fundo do oceano. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, Harry Hess era professor de geologia na Universidade de Princeton, mas ele também era reservista da Marinha. Então, em pouco tempo, ele se viu no comando de um navio de transporte de tropas no Pacífico. Para ajudar nas manobras de ancoragem, o navio de Hess possuía um sonar de profundidade, mas como ele era um geólogo, ele costumava utilizar o sonar para medir a profundidade do fundo do oceano sempre que estava em alto mar. Hess ficou espantado com o que descobriu. Até a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos cientistas pensava que o fundo do mar era assim, bem plano, feito apenas de sedimentos. Mas cerca de 3 quilômetros sob as ondas do Oceano Pacífico, Harry Hess descobriu uma coisa bem diferente. Montanhas como estas da Califórnia, com canyons e valas profundas, centenas de picos altos que agora acreditamos terem sido vulcões ativos, e tudo isso no fundo do Oceano Pacífico. No entanto, a descoberta da cadeia de montanhas do Pacífico não faz com que ela esteja entre as 100 maiores descobertas. Chegaremos nela em um minuto. Para entender onde tudo isso vai dar,
Eu gostaria de pular para outro evento que agitou o mundo da geologia. Durante anos, leituras de sonar analisadas por oceanógrafos no Oceano Atlântico indicavam que havia uma coisa lá embaixo. Uma coisa muito grande. Em 1953, eles descobriram o que era. Uma cadeia de montanhas de 19.300 quilômetros de comprimento. Eles a chamaram de Dorsal Mesoatlântica. Para saber mais, eu visitei Neil Driscoll, geólogo do Instituto de Oceanografia Scripps. Uma das grandes descobertas já feitas foi essa imensa cadeia de vulcões submarinos que se elevavam bem acima do fundo do mar. Qual a altura de uma montanha no meio do Atlântico? A média de profundidade do mar é da ordem de 4 a 5 mil metros. A dorsal mesoatlântica tem cerca de 2.500 metros, então ela se eleva a cerca de 2.500 quilômetros em média acima do solo oceânico, mostrado aqui em azul escuro. Então, é bastante alta. É, sim. E é aqui que Harry Hess retorna à nossa história. Analisando amostras do fundo e leituras de sonar ao redor da dorsal mesoatlântica, Hess fez uma descoberta impressionante. Um fenômeno quase além da compreensão. Ele determinou que a idade do fundo do Oceano Atlântico era progressivamente mais velha à medida em que se afastava da cadeia. Harry Hess descobriu que o fundo do mar estava se expandindo. Ele concluiu que o magma estava sendo impulsionado de dentro da Terra para a cadeia de montanhas, formando uma nova crosta no fundo do oceano. Gradualmente, ela era pressionada de ambos os lados à medida que mais magma continuava a abrir caminho. Hess chamou sua grande descoberta de expansão do fundo oceânico. Harry Hess chegou a um ponto em que poderia reunir tudo. O fundo estava se expandindo e Terra Nova estava sendo gerada. Mas se acontecesse por muito tempo, a Terra deveria crescer e não crescia. A Terra não ficou maior? Não. Harry analisou o fato de que se Terra Nova estava sendo gerada em uma área, devia estar sendo consumida ou reciclada em outra área. O processo que recicla a crosta do fundo do oceano em expansão de volta para o interior da Terra chama-se subducção. Mas como a nossa próxima grande descoberta revelou, tudo faz parte de um processo bem maior. Talvez a força mais poderosa da face da Terra. A descoberta de Hess sobre a expansão do fundo oceânico resgatou a ideia da Pangeia, de Alfred Wegener, da obscuridade. Agora havia um mecanismo geológico que explicava a deriva continental. Simples assim. Quando você ouve, parece fantástica. Parece fantástica. Nos anos 60, as duas ideias foram sintetizadas em uma única teoria, a ciência das placas tectônicas. Uma grande descoberta que revelou